C de 2x, vou colocar assim, mais x vezes cx mais d elevado a x cosseno de 2x. Para todo x real, onde A, B, C e D são constitucionais. Por que eu estou pegando isso? Porque a solução que eu irei buscar, solução particular, ela será dessa forma. Eu terei sucesso buscando uma solução dessa forma. Polinômio, ó. Quem é o polinômio ali? Ó, olha aqui. No caso aqui, ó. Foca esses dois. Quem é o polinômio de grau? Qual é o polinômio aqui? Qual é? X, grau 1. Tá? Então tem que ser um polinômio, uma coisa até grau 1, no máximo até grau 1, no máximo até grau 1, vezes elevado a alfa x seno de beta x elevado a alfa x cosseno de beta x. Aqui é só trocar, não vai fazer diferença, mas só por termos de organização, tá? Seno, cosseno, tá? Então, esse é o caso, gente, ó. Existem uns programas para fazer cálculo simbólico, calcula a derivada para você. Então, o que foi que eu fiz? Cheguei aqui, eu não estava a fim de fazer as contas no braço, eu botei no programa, botei no máxima, tá? O Maple faz isso, o Matemática faz isso, e aí, tá? Eu fiz o seguinte, ó. É o seguinte, porque claro que eu vou pegar daqui, porque eu não vou fazer as contas para vocês, assim como eu não fiz aqui. Eu joguei no programa computacional e observe o seguinte. Tem-se o seguinte. Veja que, tá? Ou então é o seguinte, daí você vai ter o seguinte, φ é solução da equação diferencial linear não homogênea, se e somente se o quê? Φ duas linhas de x menos 2 φ' de x mais 5 φ de x é igual a zero para todo x real. Aí o que eu fiz foi, peguei o programa, joguei essa equação lá dentro do programa, joguei essa expressão aqui, essa expressão aqui dentro do programa e substituí φ por uma expressão desse tipo. E mandei o programa fazer a conta e agrupar. E ele fez. Você está entendendo? Tá? E ele agrupou e ele chegou à seguinte conclusão. Se somente se, aí a conta que ele fez foi 2A, tá? Eu botei esse exemplo exatamente para mostrar para vocês essa possibilidade. Claro que isso não se faz numa prova, né? É elevado a x, seno de quê? De 2x, mais 4b mais 2c é elevado a x, cosseno de 2x, tá? Menos 8c, deixa eu copiar certo, menos 8cx é elevado a x, seno de 2x, tá certo? Mais 8ax, que é um c, viu?
mais 8ax elevado a x cosseno de 2x. Cosseno de 2x. 2x. Isso é igual, aí tem um erro aqui, tá certo? Isso é igual a zero não, o que está errado aqui, hein? É solução da equação diferencial linear não homogênea, se somente se o quê? Ah, muito bem. Vamos corrigir. É igual a quê? A x vezes e elevado a x cosseno de 2x. Então, é se somente se, isso aqui é igual a quem? X elevado a x cosseno de 2x. É se somente se elevado a x cosseno de 2x. Logo, fiz a solução da se somente se. Por quê? Porque o que eu fiz foi o seguinte, vou repetir, tá? Eu só fiz calcular isso aqui. Vamos tirar isso aqui, ó. Tirar isso aqui por enquanto. O que eu fiz foi, montei essa expressão no programa e atribuí o valor a φ. A φ era isso. Aí eu mandei derivar e agrupar. Quando ele derivou e agrupou, ele obteve essa expressão. Portanto, φ é a solução dessa equação, se somente se, isso aqui é igual a x, cadê a equação? X elevado a x cosseno de 2x, para todo x real, que é se somente se, isso aqui é igual a x vezes elevado a x cosseno de 2x, para todo x real. Vejam, eu não calculei as derivadas e botei dentro da expressão, não. Eu montei essa expressão aqui, tá? E mandei fazer a conta com φ igual a isso. E ela o fez e ainda agrupou para mim. Tá? Aí agora eu cheguei aqui, tá? Deixa eu ver só se eu copiei correto, porque eu não fiz, só fiz copiar. Copiei para o texto, né? Eu fiz no matemática, eu peguei uma versão do matemática, fiz, mas antes eu fiz no máxima. Eu fiz nos dois e tudo funcionou perfeito. Hã? O quê? Isso é o exemplo 2, página 6, tá? E aí você vai ter, então, 2A menos 4D, 4B mais 2C, menos 8CX elevado a x seno de 2x, mais 8AX elevado a x cosseno de 2x. Beleza? E aí é só você comparar. Você vê, você tem essas funções bases, ó. Você tem elevado a x seno de 2x, elevado a x cosseno de 2x, x elevado a x seno de 2x, x elevado a x. Bem, mas isso aqui ocorre, essa igualdade aqui ocorre, qualquer que seja x reais, com certeza, se o quê? Se 2A menos 4D igual a 0, 4B mais 2C igual a 0, menos 8C igual a 0, e o quê? 8A igual a 1. Isso aqui é condição suficiente para eu ter essa igualdade. Portanto, se eu tenho A, B, C e D satisfazendo estas equações, a φ dessa forma será uma solução particular. Tá? Eu não preciso nem saber que isso aqui é se somente se. E de fato é, se somente se, porque essas funções vermelhas são 4 funções
linearmente independentes. Pode calcular o Wronskiano, que elas são linearmente dependentes. O Wronskiano das 4 vai dar um sistema 4x4, né? Mas faça as contas que vai dar. Tá? Mas eu nem preciso, viu? Nem preciso disso. Porque o que é suficiente para mim é eu saber que essa condição aqui implica nessa. Portanto, φ é a solução. Tá? Mas é se somente se. Tá entendendo? Então, mesmo que eu não soubesse que era se somente se, eu ainda resolveria o problema. Tá? Mas é se somente se. Isso aqui ocorre se somente se. Vou pegar logo o resultado. Qual é o resultado? Qual é? A igual a 1/8. Pode resolver que dá A igual a 1/8. B igual a 0. C igual a 0. Tá? É fácil, né? Não faço, não fiz, mas A igual a 0. E D igual a 1 sobre 16. Aonde que foi que eu usei o software para fazer a conta? Foi só aqui. Joguei aqui para chegar que essa expressão com o φ dessa forma dá isso. Tá? Se faz, porque tem hora que as contas ficam impraticáveis, tá? Aí você manda o computador fazer, você nem vê o resultado. Pronto? Então tá aí. A igual a 1/8 e D igual a 1 sobre 6. Portanto, como você tem essa sequência de equivalência, você tem que... Seguinte, logo, φP de x, P de x, igual a quê? Como é que vai ficar, ó? Vai ficar 1/8 de x2, né? Porque o B é 0, tá? Fica 1/8 de x2 é elevado a x seno de 2x. Seno de 2x, tá certo? Mais o quê? O D é que é 1 sobre 16. Então, o C é 0. Então, fica o quê? Mais 1 sobre 16 x, né? 1 sobre 16 x é elevado a x cosseno de 2x. Essa função aqui, qualquer que seja x real, isso é solução particular de quem? Da equação diferencial linear não homogênea. Tá? Dá isso aí. Tá? Portanto, a solução geral, portanto, a solução geral psi-g de quem? Da equação diferencial linear não homogênea é dada por psi-g de x igual a quê? A solução geral da homogênea, tá aqui, ó, A elevado a x cosseno de 2x mais B elevado a x seno de 2x mais a solução particular da não homogênea. Mas, tá? Uma solução particular. No caso, essa daqui, mais 1/8 de x2
elevado a x, seno de 2x, tá? Mais 1 sobre 16, x elevado a x, cosseno de 2x. Qualquer que seja o x real, onde A e B são números reais, tá aqui. Agora, fosse eu fazer essa conta aqui, ó, tá? Dá pra fazer. Ia consumir parte da aula, a aula todinha, ia entrar na próxima aula e talvez até eu errasse nas contas, tá? Muito provavelmente eu ia errar nas contas, tá? Então eu preferi botar num software, botei em outro, comparei e deu. Acontece. Você vai se deparar, tá? É bom você começar, dependendo do assunto, da área na qual você vai trabalhar, se precisar de matemática e precisar de derivadas, você se familiarizar com esses softwares, que eles são uma mão na roda, são muito úteis para você fazer conta. Tem a teoria, então conta é conta. Você já sabe fazer, mas se a conta for muito grande, você vai gastar tempo tendo um software para fazer isso para você. Vamos lá. Mas não vai estudar essa prova não, né? Não vai cair porque você não vai ter a possibilidade de usar o software, né? Vai cair os exemplos mais simples para você fazer. Ok? Agora, bem, isso quase encerra esse assunto de resolução de equações diferenciais lineares de segunda ordem com coeficientes constantes, tá? Eu não verei o método de variação dos parâmetros, mas vou ver o seguinte. Por que você se preocupa para pegar esses casos bem particulares? Só esses casos você resolve muitas equações. Por quê? Por quê? Pelo seguinte, ó. Pegue a seguinte situação. Ó. Seja I contida em R intervalo, tá? I contida em R intervalo. P, Q, R e S. Dia em R. 4 funções contínuas. Funções contínuas. E as equações diferenciais lineares, as seguintes equações. F duas linhas de x mais P de x, F de x, mais Q de x, F de x igual a R de x, chamar equação diferencial linear R, tá? Que é a equação diferencial linear R. Essa outra equação, F duas linhas de x, mais P de x, F de x, mais Q de x. Vai sair péssimo.
Tava não. Agora tá. Vai sair horrível só. Igual a S de x, equação diferencial linear S, e a equação aqui, F2' de x, mais P de x, F' de x, mais Q de x, F de x, igual a R de x mais S de x. Tá? Essa equação aí. Vocês estão vendo a diferença? Vou chamar essa equação de equação diferencial linear. Tá? Então, estão vendo aí a diferença dessas duas equações? Não tinha ligado no... Estão vendo a diferença dessas duas equações? Aqui é só R de x, aqui é xx, aqui é a soma. O que eu estou dizendo é o seguinte, se você resolve essa e essa, você resolveu essa. Porque o seguinte, ó, se, observe, ó, se φr, πcr, dr é solução da equação diferencial.